Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Há momentos na vida em que a intuição fala mais alto. Um detalhe fora do lugar, um silêncio estranho, um olhar que parece esconder algo. E Karsu começa a sentir exatamente isso. Ela ajudou Atla quando ele mais precisava, ficou ao lado dele no hospital, acreditou em cada palavra que ele disse. Mas no fundo do coração, algo não encaixa. Quem é esse homem, afinal? E por que cada resposta dele parece esconder uma nova pergunta? No hospital, Karsu permanece sentada ao lado de Atla enquanto o médico examina os ferimentos dele. Ela observa tudo em silêncio. Os machucados, os arranhões, o jeito tenso com que ele evita olhar diretamente para ela. Algo não bate. Karsu franze levemente a testa, tentando entender. Esses ferimentos, pensa ela, não parecem coisa de ataque de cachorro. Mas Atla insiste na mesma história. Ele tenta parecer tranquilo, tenta agir como se nada fosse estranho. Mesmo assim, a desconfiança de Karsu cresce. Uma pequena inquietação que não a deixa em paz. O médico termina um atendimento. Atla ajeita os óculos no rosto, claramente desconfortável. Ele percebe que Karsu ainda está cheia de perguntas. Antes que ela volte a insistir, ele tenta mudar o clima. Eu agradeço muito por você ter vindo comigo até aqui, Karsu. Ele abaixa um pouco o olhar. Eu não gosto muito de hospitais, se é que você me entende. Karsu observa o homem por alguns segundos. Ela entende, ou pelo menos tenta entender. Então suspira suavemente. Bom, agora que você já foi atendido, acho melhor eu voltar para casa. Atla balança a cabeça imediatamente, como se não quisesse que aquele momento acabasse. Espera, diz ele, com cuidado. Ele hesita, mas toma coragem. Como forma de agradecimento, eu gostaria de convidar você para jantar. Karsu arregala os olhos. Surpresa. Também um pouco envergonhada. Ah, não precisa disso. Já está meio tarde. Ela tenta escapar educadamente. Eu realmente preciso voltar. Mas Atla insiste. E dessa vez sua voz soa mais sincera. Nós dois queremos voltar para casa, não é? Só que passamos horas aqui no hospital. Ele dá um pequeno sorriso. Pelo menos me deixe pagar alguma coisa para você. Karsu hesita. Por um instante, pensa em recusar. Mas acaba cedendo. Está bem. E assim, os dois deixam o hospital juntos. Algum tempo depois, Karsu e Atla estão sentados à beira do porto. A noite está calma. O som das ondas quebra o silêncio entre eles. Atla olha para Karsu, cada vez mais encantado. Há algo nela que o desarma completamente. Ele respira fundo e fala com sinceridade. Karsu, me desculpe por todo o trabalho que eu te dei hoje. Ele abaixa um pouco o olhar. Eu não queria te preocupar. Karsu sorri de leve. Está tudo bem, não precisa se desculpar. Mas logo o sorriso desaparece. Ela fica séria. Há algo que ela precisa perguntar. Algo que não sai da cabeça dela. Atla. Ele percebe a mudança no tom de voz. Fica alerta. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Karsu balança a cabeça. Não, não é isso. Ela respira fundo. Como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Eu não quero te ofender. De verdade. O olhar dela encontra o dele. Direto. Sincero. Mas, às vezes eu tenho a sensação de que você não é exatamente quem diz ser. O silêncio cai entre os dois. Pesado. E naquele instante, Atla entende. O segredo que ele vem escondendo. Talvez não fique oculto por muito mais tempo. Às vezes, uma única pergunta é suficiente para deixar tudo fora de lugar.
Cárcio não levantou a voz, não acusou ninguém. Mas aquelas palavras ficaram no ar, pesadas. E Atlas sente isso imediatamente. Ele engole seco. Por um instante, parece completamente pego de surpresa. Os olhos atrás dos óculos piscam rápido, procurando uma saída. Então ele tenta sorrir. Um sorriso meio sem jeito. Bom, diz ele tentando parecer tranquilo. É que eu não convivo muito com outras pessoas, Cárcio. Ele coça a louca. Desconfortável. Talvez por isso eu não saiba me expressar direito. Cárcio percebe o constrangimento dele. E imediatamente se arrepende da pergunta. Ela não queria machucá-lo. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Ela abaixa um pouco o olhar. Me desculpa. Acho que fui intrometida demais. Por um instante, os dois ficam em silêncio. Então Cárcio muda completamente de assunto. Na verdade, você me ajudou muito. Ela força um pequeno sorriso. E eu fiquei muito feliz que o Denise tá gostando de você. Ela suspira. Normalmente ele não gosta de muitas pessoas. Cárcio hesita. A voz dela começa a falhar. Nem de mim às vezes. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Está sendo muito difícil para ele se adaptar a essa nova vida. Atla observa tudo em silêncio. E pela primeira vez, vê claramente o peso que Cárcio carrega. O sofrimento dela. A culpa. A preocupação constante com o filho. Algo dentro dele se aperta. Ele não diz nada, mas entende perfeitamente aquela dor. Depois da conversa, os dois acabam indo embora. A noite termina em silêncio, mas as perguntas continuam rondando a mente de Cárcio. Na manhã seguinte, ela parece distante, distraída. Enquanto ajuda nas tarefas da casa, seus pensamentos voltam sempre ao mesmo lugar. Atla, o vizinho misterioso, o jeito estranho, as respostas evasivas e aquela sensação de que algo está escondido. A mãe de Cárcio percebe imediatamente. Ela observa a filha por alguns segundos, até não aguentar mais. Querida, tá tudo bem com você? Cárcio desperta dos pensamentos. Tá sim, mãe. Mas a resposta sai rápida demais. Automática. A mãe não parece convencida. Ela segue o olhar da filha até a janela. E então entende. Do outro lado da rua, a casa do novo vizinho. A mulher sorri discretamente. Um sorriso cheio de malícia carinhosa. Parece que você realmente gostou do seu novo vizinho. Cárcio fica vermelha na hora. Mãe! Ela tenta responder, mas não encontra palavras. E naquele instante, passos rápidos surgem pelo corredor. Denise entra na sala. Os olhos dele estão cheios de lágrimas. Cárcio imediatamente se levanta. O coração aperta. Meu filho? O que aconteceu? Ela se aproxima rapidamente. Você está bem? Denise seca o rosto com as mãos pequenas. A voz sai baixa. Eu tô com muita saudade do meu pai. Cárcio sente um golpe no peito. Você está com saudade do Rá? Mas Denise balança a cabeça imediatamente. Não. Dele não. Cárcio então entende. O menino não sente falta de Rá. Ele sente falta de Ossanã. A expressão dela suaviza. Então vamos convidá-lo para vir aqui te ver. Os olhos do menino brilham na mesma hora. Sério? Cárcio sorri. Claro que sim. Denise pula de alegria. Que bom! Ele sai correndo pelo corredor, cheio de energia. Vou preparar um presente para ele. Cárcio observa o filho desaparecer pela casa. E por um instante, ela também sorri. Mas no fundo da mente dela, a imagem de Atla volta a aparecer. E a sensação inquietante continua ali. Porque quanto mais ela pensa nele, mais tem certeza de que aquele homem ainda guarda muitos segredos. Às vezes, basta um pequeno gesto para acender um conflito que estava apenas esperando o momento certo para explodir. Uma criança inocente, um vizinho tentando ajudar e um homem dominado pelo ciúme. Ninguém imagina que um simples encontro na rua pode virar uma tempestade.
Denise sai correndo pela casa, cheio de entusiasmo. A ideia de preparar uma surpresa para quem ele ama o deixa animado como há muito tempo não acontecia. Vou pedir ajuda ao cavaleiro. A mãe de Carso franze a testa. Cavaleiro? Quem? Então ela percebe. Um pequeno sorriso surge em seu rosto. Ah, ele está falando do Atla. Ela olha para Carso. É dele que o menino está falando. Carso fica surpresa. Em tão pouco tempo, Denise já criou um vínculo com o novo vizinho, algo que raramente acontece. Mesmo assim, ela acaba concordando. Denise não perde tempo. Sai correndo direto para a casa de Atla. Quando chega lá, encontra o homem sentado à mesa. Atla está concentrado em alguns papéis. Documentos estranhos, papéis que claramente ele não queria que ninguém visse. Assim que percebe a presença do menino, ele os esconde rapidamente. Denise observa, curioso. O que você estava fazendo? Atla ajeita os óculos, tentando parecer tranquilo. Nada importante. Ele dá de ombros. Só uns papéis chatos de adulto. Então olha para o garoto. Mas o que você está fazendo aqui? Denise se aproxima animado. Meu pai vai vir me ver. Os olhos dele brilham. Eu queria preparar uma surpresa para ele. Você pode me ajudar? Atla observa o menino por um momento. Ele sabe o quanto Carsu tem sofrido tentando ajudar o filho a se adaptar. E ver Denise tão animado mexe com ele. Claro que posso ajudar. Ele se levanta. Procura algo pela casa, até encontrar um livro. Talvez ele goste disso aqui. Denise segura o presente com cuidado. Atla ri de leve. Só tem um problema. Eu não tenho papel de presente. Ele pensa por um segundo. Mas aposto que sua mãe tem. Ele aponta para fora. Vamos lá pedir para ela. Denise concorda na mesma hora. Os dois saem juntos, conversando e rindo. Mas a alegria dura pouco. No caminho até a casa de Carsu, alguém aparece. Assim que vê o filho ao lado de Atla, o clima muda na mesma hora. O rosto dele endurece, o olhar se enche de raiva. Ele se aproxima devagar. Posso saber o que você está fazendo com o meu filho? A voz sai pesada, carregada de desconfiança. Atla ajeita os óculos novamente. O Denise só pediu ajuda, só isso. Mas Ra não quer ouvir explicações. De repente ele agarra o braço do menino com força. Puxa Denise para longe de Atla. Eu não quero você perto do meu filho, entendeu? A voz dele ecoa pela rua. Denise fica furioso. Ele tenta se soltar. Me solta! O menino grita. Você não é meu pai! O silêncio cai por um segundo. Ra arregala os olhos. A raiva explode ainda mais. Escuta aqui, garoto. Você não fala assim comigo. Ele aperta o braço do menino. Eu sou o seu pai. Nesse momento, a porta da casa se abre. Denise sai correndo. Ela vê a cena e entende tudo na mesma hora. O que você pensa que está fazendo? Ela se coloca entre os dois. Eu não vou deixar você tocar em um fio de cabelo do meu filho. Ra olha para ela com indignação. Você não pode falar assim comigo, Carsu. Ele levanta a voz. Eu ainda sou o seu marido. Mas Carsu não recua. Pelo contrário. Quando é que você vai entender que nós estamos separados? A voz dela sai firme. Eu não quero mais nada com você. Ra a encara em silêncio por alguns segundos. O olhar dele se torna frio, perigoso. Então ele lança a pergunta, cheia de veneno. Ou será que já tem outro homem na sua vida? Ele olha diretamente para Atla. Carsu sente o sangue ferver. A indignação toma conta dela. Porque naquele momento, Ra não está apenas provocando. Ele está pronto para transformar aquela discussão em algo muito pior. Existe um momento em que uma discussão deixa de ser apenas uma briga e passa a se tornar uma ameaça. Naquele instante, todos sentem que algo perigoso está acontecendo.
porque Ra não está apenas irritado. Ele está disposto a destruir tudo para manter o controle. Karsu ainda está tomada pela indignação, mas Ra não recua. Pelo contrário, ele dá um passo à frente, aproximando-se dela de forma agressiva. O olhar dele é duro. Karsu, escuta bem o que eu vou dizer. A voz sai baixa, mas carregada de veneno. Se eu descobrir que você está me traindo, ele aponta o dedo para ela. Eu juro que faço de tudo para tirar a guarda das crianças de você. Karsu sente o coração disparar. Mas Ra continua. Você não vai ficar com os meus filhos. O tom dele fica ainda mais cruel. Nenhum outro homem vai criar eles. Aquelas palavras atingem Karsu como um golpe. Mas, em vez de se intimidar, a revolta explode. Já chega! Ela aponta para a rua. Vá embora daqui agora mesmo. Ra percebe que não vai conseguir nada ali naquele momento. O olhar dele permanece cheio de rancor. Mas, sem outra escolha, ele vira as costas e vai embora. O silêncio fica no ar. Pesado. Constrangedor. Atla permanece parado, claramente desconfortável com tudo o que acabou de acontecer. Ele se aproxima um pouco de Karsu. Você está bem? Karsu respira fundo. Estou. Ela tenta manter a dignidade, mesmo envergonhada. Me desculpa por esse vexame. Ela abaixa o olhar. Você não merecia passar por isso. Atla balança a cabeça. Não precisa se preocupar com isso. Ele fala com calma. De verdade. Depois de deixar Denise com a mãe, Atla vai embora. Mas assim que entra em casa, o clima muda completamente. A expressão dele endurece. A calma desaparece. Ele tira os óculos lentamente. O olhar agora está frio. Muito frio. Atla pega o telefone. Disca um número. Quando a ligação é atendida, ele fala sem hesitar. Eu preciso de ajuda imediatamente. A voz dele agora é firme, autoritária. Quero que vocês descubram onde o Ra está hospedado na cidade. Ele anda pela sala enquanto fala. Qual hotel ele está usando? Onde ele anda? Tudo. Ele faz uma pausa. Eu quero dar uma lição nesse homem. Do outro lado da linha, onde seus homens respondem rapidamente. Vamos cumprir suas ordens, senhor. Atla encerra a alegação. Por alguns segundos, fica em silêncio. Então murmura com frieza. Ah, vai se arrepender de ter ameaçado a Karsu. Nesse momento fica claro. Atla não é apenas um vizinho misterioso. Ele é alguém muito mais poderoso. E muito mais perigoso do que aparenta. Enquanto isso, Karsu volta para casa. Mas algo não está certo. Assim que entra, percebe a mãe andando de um lado para o outro, nervosa. Mãe, aconteceu alguma coisa? A mulher segura um envelope nas mãos. Isso chegou para você. Karsu sente o estômago gelar. Não me diga que é do Ra. A voz dela treme. Não me diga que ele está pedindo a guarda das crianças. Por favor. Não. A mãe balança a cabeça. Não. Ela entrega o envelope. Na verdade, isso pode te ajudar contra ele. Karsu franze a testa. Como assim? Ela abre o envelope. E assim que vê o que está dentro, paralisa. Os olhos se arregalam. Mas o que é isso? Ela vira as páginas rapidamente. Quem enviou isso? A voz dela sai trêmula. Isso não pode ser verdade. A mãe observa em silêncio. Só pode ter sido algum inimigo do seu ex-marido. Ela aponta para os documentos. Se isso vier a público,
Está acabado. Carso continua olhando para os papéis. Atordoada. Eu nunca imaginei. Ela balança a cabeça. Nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. A mãe respira fundo. Primeiro precisamos descobrir se tudo isso é verdade. Ela fala com firmeza. Porque se for, ela encara a filha. Nunca mais vai poder tirar seus filhos de você. Carso engole seco. Os documentos revelam algo muito mais grave do que ela esperava. Não é apenas um homem violento. Segundo aquelas informações, ele está envolvido com a máfia. Lavagem de dinheiro. Crimes perigosos. Carso sente um arrepio percorrer o corpo. Porque naquele momento, ela percebe que esteve casada com um homem que pode ser muito mais perigoso do que imaginava. Às vezes, o destino muda tudo em questão de segundos. Um plano mal calculado. Um alvo confundido. Um disparo que nunca deveria ter acontecido. E, quando a verdade finalmente aparece, já é tarde demais. Carso continua olhando para os documentos dentro do envelope. As mãos tremem. Cada linha que ela lê parece ainda mais absurda que a anterior. Isso não pode ser verdade. Ela murmura para si mesma. Como aquelas informações chegaram até ela? Quem enviou aquilo? E por quê? A cabeça dela está cheia de perguntas e nenhuma resposta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ozan está a caminho da casa de Carso. Ele prometeu visitar Denise e não quer decepcionar o menino. Mas no meio do caminho, algo chama sua atenção. Uma van preta parada na rua. 2 homens estão ao lado dela, imóveis, observando. Quando Ozan passa por eles, os 2 o encaram fixamente, sem desviar o olhar. O clima fica estranho, pesado. Ozan diminui o passo. Um mau pressentimento percorre seu corpo. De repente, um dos homens fala: "Ei, você aí." Ozan para. "Você é o pai do Denise?" Ele franze a testa, mas responde: "Sou sim." No segundo, um disparo ecoa pela rua. O tiro atinge Ozan diretamente no peito. Ele cai no chão, sem entender o que aconteceu. Pouco tempo depois, Atlas chega ao local. Ele recebeu uma mensagem urgente de um de seus homens. Alguém foi atingido. Mas assim que vê o homem caído no chão, Atlas paralisa. Os olhos se arregalam. Não! Ele se aproxima rapidamente. "O que vocês fizeram?" A voz dele explode de fúria. "Esse homem não é o Ra." Atlas olha para os cúmplices completamente fora de si. "Vocês estão loucos." Os capangas percebem o erro. O alvo estava errado. O homem no chão não era Ra. Era Ozan. Atlas passa a mão no cabelo, desesperado. "Chamem uma ambulância." Ele grita. "Agora." Mas o estrago já foi feito. Um erro irreversível.
Enquanto isso, na casa de Carso, Denise continua esperando, sentado na sala. O presente ainda está preparado. Ele acredita que Ozan vai chegar a qualquer momento. Carso observa o filho em silêncio. O coração aperta. Ela começa a perceber que algo está errado. Ozan já deveria ter chegado. Mas o telefone toca. Ela atende. Do outro lado da linha, um médico. As palavras chegam devagar, frias, pesadas. Os olhos de Carso se arregalam. O quê? Ela fica completamente paralisada. A voz do médico confirma. Ozan não resistiu. Ele morreu após ser atingido por um disparo. O telefone escorrega levemente na mão de Carso. Ela mal consegue respirar. Mãe! A voz sai fraca. O Ozan morreu? Lágrimas começam a cair. Ele levou um tiro. A mãe dela leva a mão à boca, chocada. Carso tenta se recompor. Nós precisamos ir ao hospital e à polícia. Mas naquele momento, Denise escuta tudo. O menino entende e começa a chorar. Um choro desesperado. O presente preparado para Ozan ainda está ali, intocado. Enquanto isso, Atla caminha de um lado para o outro dentro de casa. A tensão é visível. O plano saiu completamente do controle. Ele queria atingir Ra. Mas agora, um homem inocente está morto. E pior, se alguém descobrir quem ordenou aquilo, toda a identidade secreta de Atla pode vir à tona. Ele para no meio da sala. Respira fundo. Mas pela primeira vez desde que chegou àquela cidade, Atla percebe que perdeu o controle da situação. E que as consequências desse erro podem destruir tudo.